Olá, amigo internauta, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós a partir desse momento. E nós hoje estaremos trazendo mais uma vez uma palavra profética para a tua vida, para o início desta semana. E o texto que Deus nos dirigiu, onde o Senhor tem nos dado a inspiração, se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, quando nos diz as Escrituras: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Até aqui está bom. A palavra Êxodo, ela quer dizer basicamente saída. E era exatamente assim que Moisés se encontrava neste momento de sua história, de sua vida. Moisés, por 40 anos, ele viveu no país do Egito, em uma época em que o Egito era um império mundial, e Moisés ele foi criado na corte egípcia. Haja vista ter ele sido adotado pela irmã de Faraó. Moisés ele foi criado como um príncipe do Egito, muito instruído, muito estudado, um homem capacitado em toda a tecnologia, ciência e artes bélicas do Egito antigo, do Império Egípcio, por assim dizer. Mas um dia Moisés descobre a sua verdadeira origem, a sua origem hebreia. Ele era um hebreu. E ali então uma revolta começa a se manifestar na vida de Moisés, e ele externa esta revolta quando ele se depara com um soldado, um feitor egípcio oprimindo um escravo hebreu. E com as suas próprias mãos, Moisés ele mata aquele homem e esconde o corpo daquele egípcio na areia. E no outro dia a escritura diz que ele se encontra com dois hebreus agora brigando entre si, e quando ele vai apartar a briga daqueles dois homens, um deles acaba acusando Moisés, dizendo a ele que, porventura, ele também os mataria e esconderia os seus corpos na areia, como fora feito com o egípcio. Naquele momento Moisés temeu, ele desconfiou que o faraó pudesse vir saber do que ele havia feito, como de fato o soube, e a partir dali Faraó declara que Moisés deveria ser capturado e morto, e Moisés ali se amedronta, e ele foge da terra do Egito, e ele vai parar na terra de Midian, e ali por mais 40 anos, Moisés ele vive em um deserto, no meio de um povo simplório, em uma vida extremamente simplória, porém, sendo ele um fugitivo, sendo ele um homem com muitas revoltas internas. Ele que desejou libertar o seu povo, se transformou nada mais, nada menos do que um fugitivo. E depois desses 40 anos, agora Moisés já com 80 anos de idade, diz a Bíblia Sagrada que atrás do Monte Horebe, enquanto ele apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro, de repente ele olha para o cume do monte e ele se depara ali com uma sarça, uma espécie de arbusto, que estava em chamas, porém não se consumia. E ali então Moisés ele declara dentro dele: Eu subirei este monte, eu me virarei para lá e eu verei esta grande maravilha, porque a sarça ardia em chamas, porém não era consumida. Se tratava de uma teofania, uma manifestação do Deus vivo para a vida de Moisés naquele momento em específico. E qual não foi o final de toda essa história? Moisés teve um encontro com Deus, Moisés recebeu a palavra de Deus, Moisés recebeu a autoridade de Deus,
E ali então, Moisés, a partir de então, ele pôde realizar aquilo que ardia em seu coração, libertar finalmente o povo de Israel da servidão egípcia. Talvez você seja um Moisés da atualidade. Talvez você também seja um Moisés na tua vida. Talvez você, por teu esforço próprio, tenha se esforçado inúmeras vezes, tenha até tentado, e muitas vezes nessas tentativas você tem sido mal interpretado, você tem sido mal compreendido, e talvez estas reações que você tem esboçado, você no seu íntimo sabe que não passam de fugas. Mas eu quero te dizer uma coisa: todos os sonhos que os homens sonham, eles vêm de Deus. Não existe inspiração positiva que não possa vir do Criador dos céus e da terra. Sonhar é dom de Deus. E Deus, ele quer nos habilitar para realizarmos esses sonhos, assim como ele habilitou Moisés. E o que é que está faltando talvez para você, amigo ouvinte, atingir e bater as suas metas? Está faltando você determinar dentro de você, assim como Moisés determinou: eu vou subir este monte e eu vou ver esta maravilha. Subir um monte não é uma tarefa fácil. Subir um monte exige-se muito esforço. Porém, é no topo do monte que nós encontramos finalmente Deus. Eu profetizo na tua vida que você essa semana vai subir o monte, você vai olhar para cima, você vai ver essa chama que é a luz de Deus e você vai se decidir. Você vai se desprender disso que tem te travado. Como está escrito ainda em Isaías capítulo 60, versículo 1. Dispõe-te e resplandece, porque já é chegada a tua luz. Você vai sair desse buraco, você vai sair desse quarto escuro, você vai sair desse poço da depressão, você vai erguer a sua cabeça e você vai procurar Deus. Talvez hoje mesmo, aí onde você se encontra, procure uma igreja, procure um homem de Deus, vai ouvir a palavra de Deus, vai receber esse fogo que ardia na sarça, na tua própria vida, para que você também seja um libertador, para que você seja um liberto e, consequentemente, você se transforme em um libertador dos teus sonhos e dos sonhos da tua família. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine e que você possa ter uma semana repleta de muitas maravilhas da parte de Deus, e sendo assim, que você venha novamente sujeitar a terra, dominar sobre ela e prosperar, porque essa é a vontade do Pai Celestial. Uma ótima semana para você, que Deus te abençoe e até a semana que vem, em nome de Jesus, se assim o Senhor nos permitir. Amém e tchau. Acho que deu uns 10 minutos essa, né?